Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos terminar a nossa série sobre linhas escatológicas. Já falamos sobre o amilenismo, pós-milenismo e hoje vamos tocar aqui na questão do pré-milenismo. Obviamente que a intenção desses vídeos não é esgotar o assunto, isso demandaria aí muito tempo, muitas horas. Se você quer conhecer mais a respeito dos temas da escatologia, da teologia sistemática, venha para o nosso curso de teologia, onde a gente pode, de fato, adensar, aprofundar e ir realmente a fundo aí nas discussões a respeito da escatologia, um dos nossos módulos. Bem, eu estou aqui com o meu livro do Millard Erickson, que é esse aqui, Opções Contemporâneas na Escatologia, do Erickson. É um bom material, eu indico esse material, é uma visão densa, né, mas ao mesmo tempo básica, das diversas linhas milenaristas, pré-milenaristas, tribulacionistas, dispensacionalistas, aliancistas, né, as linhas diversas aí na discussão escatológica. Então vamos falar sobre a questão pré-milenista. A marca do pré-milenismo é exatamente a ideia do milênio como um tempo, como um período de tempo literal de 1000 anos. Esta ideia está lá em Apocalipse 20, como nós já tocamos aqui. Então haverá um reino literal de Cristo por 1000 anos. E por isso é a ideia do pré-milenista ou pré-dispensacionalista. Então, na ideia também do pré-milenismo, muito forte a ênfase na grande tribulação e no arrebatamento da igreja. Então, veja que o primeiro marco do início do sétimo período, a sétima dispensação, é o arrebatamento da igreja. Uma vez que a igreja ela é arrebatada, abre-se aí o período da grande tribulação sem a presença da igreja, e ao final da grande tribulação, Jesus Cristo vem e inaugura um período de reinado para ímpios. O que é importante destacar é que o milênio, no pré-milenismo, é um governo de Cristo sobre os ímpios, uma vez que os salvos já estarão com Cristo reinando. A salvação, para a ideia pré-milenista, ela vai vir até o arrebatamento da igreja e ela permanece ainda na grande tribulação, de forma que a longanimidade de Deus, a graça de Deus, se estende até o final da grande tribulação. Mas ao final da grande tribulação, Jesus vem para instalar o reino milenar, ou o reino davídico, e acontece ali, inclusive, uma ressurreição corpórea. Então veja que nós temos na ideia, na abordagem pré-milenista, 2 ressurreições para alguns, ou mesmo 3 ressurreições para outros. Então, para alguns, nós temos uma primeira ressurreição, que é da igreja, no arrebatamento, uma segunda ressurreição no início do milênio, que é quando Cristo vem, instala o seu reino, a força, pelo seu poder, e aí então os reis todos se curvam, reconhecem, e ali há uma segunda ressurreição. E aí, ao final do milênio, Satanás é solto, e aí então acontecerá uma terceira ressurreição, que é quando o mar dará os seus mortos, é quando o Hades, né, dará os seus mortos, e aí temos então os salvos do Antigo Testamento, salvos antes da lei, todos eles ressuscitando para comparecer diante do grande trono branco, segundo aquilo que está em Apocalipse 21. Então veja a série de eventos: arrebatamento da igreja, grande tribulação, final da grande tribulação, uma ressurreição de salvos da grande tribulação, e aí então acontece o milênio. Então veja que no milênio não está mais nenhum salvo sobre a terra. E o milênio então é um governo de Cristo e da igreja, ou dos santos, como alguns chamam, sobre toda a terra. Então Cristo governará juntamente com os seus santos. Um governo que demonstraria o que seria o mundo sem o pecado. O que seria o mundo se houvesse uma teocracia. Então, a abordagem pré-milenista, ela é literalista. Ela vai interpretar Apocalipse 20, 21 ali, como 1000 anos de governo literal de Cristo sobre a terra.
e é um governo específico para os ímpios, uma vez que os salvos todos reinarão por esse período de tempo com Cristo. Obviamente, se estamos falando de 1000 anos numa perspectiva literal de tempo, muitas pessoas morrerão, outras nascerão, e ao final desse período, então, o Satanás será solto novamente, e então enganará ou levará as nações para ir contra o governo de Cristo, e haverá então a última batalha chamada Armagedon, que será quando Jesus Cristo, o Messias, finalmente derrotará Satanás. Então, veja que o pré-milenismo é a linha escatológica mais comum, mais aceita, aquela que é mais popularmente conhecida e até divulgada. Mas ela não é a única. Existem muitas outras linhas, como o amilenismo, pós-milenismo, o pós-tribulacionismo, até porque o texto do Novo Testamento não é um texto exato, não é um texto necessariamente doutrinário. Eu dou para você, a guisa de informação, o fato de que no texto do Apocalipse, no contexto do Apocalipse, há uma perseguição acontecendo e existe a necessidade dos cristãos se comunicarem por símbolos, de forma a não dar a sua mensagem aos ímpios, aos pagãos, de forma a fazer com que somente os cristãos entendessem aqueles códigos. E é muito interessante, segundo Oscar Cullmann, estudioso do Novo Testamento, que era comum na época dos apocalipses, da literatura escatológica, que houvesse um texto paralelo ao livro do Apocalipse chamado Tábua Interpretativa, que era onde o autor do Apocalipse, da literatura, explicava os símbolos que eram usados ali no livro. Se isso aconteceu com João, na ilha de Patmos, obviamente esta tábua interpretativa se perdeu, abrindo a margem para as discussões sobre o que é o 666, quem são os 24 anciãos, o que é o selo, o que é a trombeta, o que são taças, o que quem é o falso profeta, quem é o anticristo, enfim. Então as discussões são amplas. Se o texto é histórico, se não é histórico, se é futurista, se ele já aconteceu ou não. Diversas interpretações. Para essa última abordagem do nosso vídeo, você que tem acompanhado, se interessado aí por esse tema, lembre-se que essa abordagem ela é literalista. Ela interpreta o texto, seja de Tessalonicenses, seja de Mateus 24, ou mesmo no Apocalipse, de forma mais literal. Ora, por que João usaria o número 1000? Qual seria o sentido, se não fosse claro, né? Por que João usaria ali as 4 cores, os 4 cavaleiros, né? Por que ele usaria exatamente aquelas 4 cores? Há um propósito ou é aleatório? Então, para o pré-milenista, não é aleatório. Há um propósito, há um conteúdo que precisa ser interpretado nesses textos todos aí. Então, nessa série de vídeos, nós abordamos muito brevemente as 3 linhas fundamentais das discussões escatológicas. E se você gosta de teologia, de Bíblia, o seu lugar é no nosso Instituto de Capacitação Ministerial. Nossa escola tem muitos cursos, muitas formações, inclusive uma formação somente em Bíblia, para quem quer estudar o contexto, a história, a autoria, a data, o pano de fundo de cada livro da Bíblia. E temos também o nosso curso de teologia, quando estudamos, por exemplo, mais a fundo as linhas escatológicas, as linhas que interpretam o fim dos tempos. Então, o que eu peço para você agora é que você siga o nosso canal, seja membro, compartilhe os nossos materiais e comente. Coloque aí abaixo se você é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista. Vai ser um prazer ler aí o seu comentário. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo.